18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ora, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Você na sintonia certa, seja muito bem-vindo. Vamos juntos até às 7, eu, você e ela, Karime Leão. Muito boa noite. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E boa noite pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Lembrando, hein, querido ouvinte, você pode participar conosco, interagir aqui no programa 18 horas, valendo a sua participação nesta tarde de quinta-feira. É só você acionar o WhatsApp 994887592, que tá valendo, hein, Karine? Exato, manda pra gente o seu alô. A gente quer saber o que você pensa ou o seu comentário a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Manda aí, olha só, hoje inclusive continua valendo pra você um par de ingressos. O show Lucas Inutilismo, minha playlist de funk, que vai acontecer no próximo domingo. Domingo agora já, né? Dia 24, lá no Estúdio 5, hein, Karine? Exato, então você já sabe como funciona. A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix leva esse par de ingressos. Gente, tá passando, tá de bobeira, para agora e leva o par de ingressos, viu? Aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza, 585, no Adrianópolis. Legal, participe você também. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. A estiagem dos rios tem impacto direto no polo industrial do Amazonas. Supremo Tribunal Federal derruba marco temporal. Número de focos de queimadas no Amazonas em setembro já supera a média histórica. Em Brasília, as repercussões da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Agora 6 horas, 3 minutos, valeu. Você é o melhor Mix do Brasil, você que vem acompanhando a melhor programação de Manaus. Continue aí, vamos juntos até às 7 da noite com os destaques do dia pra você, hein? Tá começando agora mais uma edição do 18 horas. E hoje é quinta-feira, 21 de setembro, ano 2023, no ar. 18 horas. Olha, o nível, hein, dos rios do Amazonas continua baixando num ritmo, inclusive, um ritmo surpreendente, hein? Agora já são 12 municípios que decretam estado de emergência por conta da estiagem severa que estamos registrando aí no estado, hein? Pois é, ao todo já são 100 mil pessoas afetadas e, de acordo com o relatório da Defesa Civil divulgado hoje, apenas 3 municípios amazonenses estão em situação considerada normal, que são Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Apuí. Em todos os outros já foi declarado estado de alerta, atenção e emergência. Olha só, a situação começa a ser complicada, complicar cada vez mais porque está chovendo bem menos que o previsto para essa época do ano nas nascentes e ao longo dos rios que passam pelas cidades. Aqui em Manaus, por exemplo, o nível do Rio Negro está baixando mais de 30 centímetros por dia. Só nos últimos 7 dias o Rio Negro já baixou 2 metros e 29 centímetros e hoje, pela manhã, registrou a marca de 18 metros e 34 centímetros. Se mantiver essa média, atenção, hein? O Rio Negro pode registrar a maior seca da história. É sério, hein? Até então, o nível mais baixo registrado pelo Rio Negro foi de 13 metros e 63 centímetros e foi lá em 2010. Pra gente ter uma ideia, no dia 21 de setembro do ano passado, o Rio Negro aqui em Manaus estava 5 metros mais cheio do que hoje. Bom, tudo indica mesmo que esse ano vamos ter uma seca muito severa, principalmente se nos próximos 30 dias o Rio Negro continuar baixando a média de 20 centímetros. Nesse caso, o nível do Negro pode ficar abaixo dos 13 metros e, chegando nesse ponto, vai trazer inúmeros prejuízos para Manaus, ameaçando até mesmo a captação de água na Ponta do Ismael. E os prejuízos serão gigantescos, Karime e ouvintes. O setor industrial do Amazonas avalia já haver um aumento de aproximadamente 40% a 50% no custo do transporte de insumos e distribuição de produtos do polo industrial de Manaus, devido ao
ao período de estiagem severa que vive o Amazonas, que já atinge o Rio Madeira. A questão é tão delicada que as empresas da Zona Franca de Manaus já estão buscando formas de se adaptar à situação para evitar o desabastecimento. Detalhe que as empresas daqui já estão se preparando para a produção do Natal, que começa agora em setembro. A repórter Nathalie Moraes está aqui com a gente ao vivo, tem mais detalhes a respeito desse assunto. Muito boa noite, Nathalie. Então, quais são as previsões para as próximas semanas? Os rios vão continuar secando, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do 18 Horas que estão sintonizados aqui na 100,7. Karime, com as chuvas abaixo da média e as altas temperaturas, a seca deste ano deve baixar ainda mais os rios aqui no Amazonas nesse finzinho aí de setembro e início de outubro. Essa previsão é do Serviço Geológico do Brasil, já que a previsão de chuva ia abaixo da média para toda a bacia. E a tendência inicial é que os rios continuem a descer ainda mais. Com toda essa situação de estiagem, de seca, subiu aí para 52 o número de cidades, de municípios no interior aqui do estado que já estão sendo afetadas pela seca. Segundo um levantamento divulgado pela Defesa Civil, hoje eu conversei com o secretário da Defesa Civil aqui no estado, o Coronel Francisco Máximo, e ele, Karime, destacou pra gente que se a seca, continuar nesse ritmo, pelo menos aí 500 mil pessoas podem ser afetadas pela seca em todo o Amazonas este ano. A gente tem aí até o momento cerca de 100 mil pessoas que já estão sofrendo, que já estão sofrendo, que já estão sendo afetadas com toda essa situação, mas se os rios continuarem nesse ritmo de descida, esse número pode aumentar aí para mais de 500 mil pessoas. Nós vamos conferir agora o que disse aí o secretário da Defesa Civil aqui no estado, o Coronel Francisco Máximo. Hoje nós temos 12 municípios em situação de emergência, temos 15 municípios em situação de alerta que poderão evoluir nos próximos dias já para uma situação de emergência. Temos 32 municípios em situação de atenção e apenas 3 municípios considerados dentro da normalidade. Com base nos dados informados pelos municípios em função desses decretos de situação de emergência que eu acabei de mencionar, nós já temos aí aproximadamente 100 mil pessoas afetadas e em torno de 25 mil famílias nesse momento também em afetamento. E há uma estimativa desse número crescer, podendo chegar até 500 mil pessoas afetadas pelo desastre da estiagem. 18 horas. Nós ouvimos aí a fala do Coronel Francisco Máximo, ele que é secretário da Defesa Civil aqui no estado. Então, Karime, Carlão, como eu vinha falando, a seca já afeta aí inúmeros municípios, O secretário falou que já chegou aí a afetar 52 municípios e já afeta a educação das nossas crianças. Segundo aí a previsão da SEDUC, pelo menos 20 mil crianças nos próximos 30, 40 dias fiquem sem ter acesso às escolas. Nossa. Um número muito grave, por conta da seca. As crianças não vão ter como se deslocarem, A gente sabe que o acesso nos municípios do interior aqui do estado. A maioria é de canoa, barco, embarcação, E foi, inclusive, o tema do nosso editorial de ontem, as políticas públicas. Não seria o caso de mudar o calendário escolar justamente para melhor atender esses alunos do interior do estado nesse período de seca, de estiagem? Pois é, eles divulgaram que pretendem fazerem aulas online, mas a gente sabe a qualidade do sinal da internet também aqui na nossa cidade, É muito complicado. Então aí a previsão é que nos próximos 30 a 40 dias, pelo menos 20 mil crianças sejam afetadas aí com a falta de aula por conta da seca. Lembrando que o governo do estado decretou situação de emergência ambiental nos municípios, das regiões sul do Amazonas e também na região metropolitana aqui de Manaus por conta dessas mais condições climáticas. E segundo
Segundo aí os especialistas, o aquecimento global e o desmatamento são os principais fatores que estão contribuindo aí para a gente estar registrando essas secas, né? Essas secas recordes. A gente sabe que a seca é sazonal e ela vem sendo observada todos os anos, mas esse ano ela chegou mais cedo, né? A gente sabe que tudo isso é resultado das mudanças climáticas. Falando em mudanças climáticas, hoje 3 capitais brasileiras, Campo Grande, Boa Vista e Goiânia, registraram aí um recorde de temperatura e outras 8 também devem superar a sua marca de onda de calor até o fim de semana, já que os meteorologistas, né, os especialistas alertaram durante toda a semana que uma onda de calor deve chegar aqui no Brasil e, por incrível que pareça, Manaus ficou de fora dessa lista, Karine. Ficou fora, né, uma grata exceção desta vez. Pois é, as informações são aí do Clima Tempo, né? Manaus ficou fora dessa lista aí das 3 capitais brasileiras que registraram recorde de temperatura no dia de hoje. Lembrando que desde agosto, né, voltando a falar aí da situação da seca aqui na nossa região, a Marinha vem restringindo a circulação, né, nos rios aqui do Amazonas, Karine e Carlão. Nathalie, olha só, inclusive essa história de calor aí, ela afeta até o gosto da cerveja. Como pode isso aí? Qual é essa situação, Nathalie? Pois é, Carlão, a cerveja tão bem quista aí por muitos brasileiros, né? O brasileiro gosta de tomar uma cervejinha, mas o calor pode alterar sim. Segundo os especialistas, o clima mais quente e seco vem ameaçando aí as plantações de lúpulo em todo o mundo, em toda a Europa e principalmente ali na Alemanha. Essa é um dos insumos principais na cerveja e o calor vem afetando essas plantações e isso daí vem afetando aí a qualidade de suas cervejas, né? Toda essa onda de calor afeta principalmente as plantações, que vem tornando o cultivo da Spalter, que é um dos principais insumos da cerveja, e ele afeta diretamente a qualidade e o aroma das suas cervejas aí, que são conhecidas mundialmente. Pronto, agora mexeu com a cerveja, ficou séria a história. Mexeu com a gelada. Danou-se. Beleza, Nathalie. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora 6h13, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em Manaus amanheceu mais uma vez, infelizmente, coberta por fumaça, por conta das queimadas na região metropolitana e até mesmo nos municípios mais distantes, Karine. Então, o número de focos de queimadas no Amazonas em setembro já supera a média histórica, segundo os dados do Instituto de Pesquisas Espaciais. Gente, até o dia 19 de setembro foram registrados 5.186 focos de incêndio aqui no estado, o que representa 72,6% a mais do que a média histórica do mês, que é de 3.000 focos. Karine, nesta semana os municípios com mais focos e queimadas foram Lábrea, Boca do Acre, Altazes, Canutama, Guajará, Novo Aripuanã, Maitá, Anamã, Borba e também lá em Coari. Vamos agora conversar com o repórter André Meirelles, que está ao vivo aqui com a gente e acompanha toda essa situação climática aqui do estado. Muito boa noite, André. Então, a tendência é de que essa fumaça toda continue nos próximos dias? Boa noite, André. Muito boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, isso também está aí conforme a agência de meteorologia, a agência O Clima, O Tempo. A expectativa é que o Amazonas continue no período de seca. Então a tendência é que chova menos nos próximos meses e que o ambiente siga mais quente. Aí já viu, né? Mais queimadas, e isso ocorre porque, segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Antônio Stroski, essa fumaça na capital e região metropolitana é causada por atividades em áreas rurais do interior do Amazonas. Segundo ele, as imagens de satélites apuradas juntos ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, acabaram aí detectando grande ocorrência de queimadas nos municípios da região metropolitana de Manaus. O secretário ainda afirma que tem aí 212 ocorrências e, com isso, o Amazonas lidera nos registros de focos de incêndios e queimadas, com destaques para o município de Altazes, que registrou aí 32 focos. O secretário também alertou a população sobre as queimadas urbanas que comprometem aí a qualidade do ar
e podem causar diversos danos à saúde e também ao meio ambiente. Isso a gente trouxe aqui hoje alguns relatos, também daqui a pouco a gente vai colocar alguns relatos de pessoas que se prejudicaram também através dessas queimadas, e o especialista também que vai contar que prejuízo isso traz pra gente, porque agora a gente vai ouvir a fala do secretário Antônio Stroskis. Vamos ouvir. Nós queremos alertar a população de Manaus. Primeiro, estamos vivendo, sim, uma situação de mudança climática. Nós vivemos agora, neste momento, o período do verão amazônico, que se estende até ao meados de outubro. Baixa pluviosidade, poucos ventos, a temperatura, a média da temperatura diária também é acima do esperado. Não há como conviver com a prática do uso do fogo, seja para cuidar dos resíduos, seja para limpar um quintal, para a vegetação. Isso tem que ser abolido. Lembrando que quem faz o uso do fogo está incorrendo na possibilidade de receber 2 infrações. Uma administrativa, que é a multa aplicada pela Secretaria, e ainda corre o risco de responder criminalmente, e aí até uma atuação da Delegacia do Meio Ambiente. 18 horas. Você viu aí o secretário Antônio Stroskis, ele falando aí sobre esse alerta, né? Inclusive, a gente também conversou com algumas pessoas, a gente traz a autônoma Mislene de Souza, ela que conta aí pra gente como é que foi, como é que ela tá vivendo essa situação aí desses focos de queimadas. Vamos acompanhar. Essa fumaça aí que atingiu nosso estado, principalmente nosso município, essa fumaça aí realmente a gente estava inalando, né? Estava indo para os nossos pulmões e estava fazendo muito, muito mal. Eu mesmo tenho rinite e me senti muito prejudicada. 18 horas. Olha só, a gente ouviu a fala aí de Mislene, né, autônoma, e também ouvimos a fala do Reginaldo Lima. Ele que trabalha aí como segurança em uma empresa aqui no estado do Amazonas, disse aí que na noite em que começou essa fumaça aqui no estado, no dia seguinte, essa situação prejudicou ele. Vamos conferir. Eu trabalho no Distrito 1 e próximo da bola da Gillette, e tinha muita fumaça. Saí de casa bonzinho e hoje de manhã voltei gripado, com dor de cabeça. 18 horas. Isso aí, Reginaldo Lima, a gente ouviu a fala dele, ele é segurança, trabalha aí numa empresa, né, e acabou se prejudicando. Quais os prejuízos que isso traz? Eu conversei aí com o médico infectologista Marcos Guerra, ele traz detalhes aí do que essa fumaça pode prejudicar a saúde. Vamos conferir. As pessoas podem apresentar faringite, sinusite, os pacientes também asmáticos podem desenvolver a sua acidez asmatiforme, e os pacientes que têm problema pulmonar já antigo, como o enfisema, por exemplo, podem ter maior dificuldade respiratória do que eles já vinham anteriormente sentindo. As pessoas também podem apresentar os olhos, ardor nos olhos, a dor na garganta, secura na garganta e a dor no nariz. Esse acometimento também pode às vezes levar a sangramento nasal, que a gente chama de epistaxe, e às vezes também os vasos do globo ocular podem ficar muito dilatados, ardendo mais ainda. 18 horas. A gente ouviu aí o médico infectologista, né, Marcos Guerra, falando aí sobre essa situação dessa fumaça que deve continuar pelos próximos tempos, o clima assim mais seco, Karime Carlão, e aí é importante ficar, né, alerta sobre essa situação aqui para não prejudicar a nossa saúde, Karime Carlão. Exatamente, Com principalmente certeza. ficar de olho nos idosos e nas crianças, né, André? Muita hidratação e evitar a exposição ao sol, ao calor à toa, né, gente?
Valeu, obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, agora nós vamos falar sobre o desrespeito do governo do estado com as pessoas com deficiência, que o Ministério Público do Amazonas recomenda que o governo disponibilize equipe multidisciplinar para avaliar os pedidos de concessão de carteira de identificação das pessoas com deficiência. Então, Carlão, hoje é Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. A gente levanta esse assunto, essa questão, porque, de acordo com a Promotoria de Justiça da Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, o governo do Amazonas não cumpre a lei e ainda dificulta a concessão da carteira. E isso, é claro, prejudica pelo menos 69 pessoas com deficiência aqui no estado. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com a Odneia Araújo. Parece não ter diferença, mas uma avaliação biopsicossocial é muito mais técnica e minuciosa que uma avaliação médica. Por isso, para alguns especialistas, a avaliação biopsicossocial faz uma espécie de escaneamento para identificar individualmente de que modo a pessoa está desabilitada ou prejudicada em sua autonomia plena, quer seja na vida profissional ou cotidiana, e quais direitos essas pessoas têm. E essa busca mais minuciosa precisa ser feita por uma equipe multidisciplinar, ou seja, uma equipe formada por profissionais de várias especialidades da saúde e da área social. Dessa forma, o laudo da pessoa fica mais completo, porque cada profissional envolvido levará sua habilidade e sua técnica para essa avaliação. Só que no governo do Amazonas, a avaliação das pessoas que pedem para retirar a carteira da pessoa com deficiência está sendo feita apenas por um médico, segundo denúncia investigada pelo Ministério Público do Amazonas. É o que diz o promotor de justiça Vitor Moreira da Fonseca, responsável pela Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. O Ministério Público recebeu a denúncia de que algumas pessoas com deficiência estavam tentando obter a carteira de identificação de pessoa com deficiência junto à Sejusc e estavam tendo seus pedidos indeferidos. Nós fomos investigar e apurar esses casos e percebemos que o indeferimento havia sido feito exclusivamente por médicos com base em CID. O nosso argumento é que a Sejusc está confundindo a condição de deficiência com uma mera doença. Acontece que a gente já ultrapassou esse modelo médico de deficiência. A deficiência hoje não é mais considerada uma doença, e sim uma condição. Nós estamos vivendo hoje um modelo social ou biopsicossocial da deficiência. Por causa disso, a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência enviou uma recomendação ao governo do estado para que disponibilize uma equipe multidisciplinar para avaliar os pedidos de concessão de carteira de identificação das pessoas com deficiência, como explica o promotor de justiça Vitor Moreira da Fonseca. Para se caracterizar a deficiência, não é necessário um laudo médico, e sim uma visão biopsicossocial através de uma análise multidisciplinar. E é isso que nós estamos cobrando do Estado, é isso que nós estamos cobrando da Sejusc, que seja feita essa análise interdisciplinar, multiprofissional da deficiência. Além disso, segundo o Ministério Público, essa equipe multidisciplinar também tem que adotar em suas avaliações o modelo social e biopsicossocial de deficiência. Ainda conforme o parecer do Ministério Público, pelo menos 69 pessoas foram prejudicadas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania ao não cumprir a legislação e utilizar um modelo meramente médico para avaliar os pedidos da carteira da pessoa com deficiência. O 18 Horas tentou ouvir a Sejusc e o governo do estado sobre a recomendação do Ministério Público, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6h24, e a nossa entrevistada do dia é a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, Joseni Guzmão. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, ao programa 18 Horas, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Karim, boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes aqui da 18 Horas. Muito obrigada pela sua presença, boa noite. Então, Manaus está sendo sede do 13º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, muito importante, não é? Um encontro, sim. Quantas mulheres, quantos estados estão representados aqui no Amazonas?
Nós estamos aqui no Amazonas sediando o 13º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, onde está reunindo mais de 1.300 pessoas. Esse evento é feito para todo o Brasil. E aqui nós estamos hoje com todos os 27 estados aqui do nosso Amazonas. Muito bom. Esse evento está acontecendo desde ontem e está sendo sensacional. Legal. Joseni, qual é o maior objetivo desse encontro? E no caso, empoderar as mulheres que atuam na área? Esse é um dos objetivos, deve ser, né? Isso, os temas e as tendências na contabilidade é para o empoderamento feminino. Sim. E as palestras são exatamente para isso, para colocar essas mulheres no topo da profissão contábil. Também. Esse é um topo, é um trabalho, são conquistas diárias. Na sua análise, qual o grande desafio profissional de hoje da contabilidade? Da contabilidade, sobre tudo que está acontecendo, o desafio maior é enfrentar esses temas de novas tendências contábeis que está acontecendo, a reforma tributária, como você colocar a profissão contábil dentro dessa sociedade, dentro da microempresa, dentro dos pequenos negócios, dentro do agronegócio, colocar todas essas nuances nessa nova ordem mundial, de repente, nessa nova ordem econômica, que há tanta tecnologia também. É um desafio também, de repente a inteligência artificial pode colocar em xeque algumas funções da área? A tecnologia ela pode até nos ajudar, mas colocar em xeque jamais, porque o ser humano sempre vai precisar estar acompanhando as novas tendências para que esses processos sejam cada vez mais humanizados. Legal. Olha só, e o que esse encontro, veja bem, aqui em Manaus, ele pode deixar de legado aqui, no caso, para a região? Ele está trazendo muito legado para o turismo, para a rede hoteleira, para a nossa cultura aqui. Eu acho que economicamente o estado do Amazonas ficou cada vez mais rico e conhecido, né? Porque hoje teve assim várias pessoas falando, olha, eu tô do Amazonas para o Rio Grande do Norte, do Amazonas para Paraíba, do Amazonas para o Rio de Janeiro. Então foi muito legal, foi muito maravilhoso esse acolhimento aqui do povo manauara junto a todo o cenário do Brasil. No cenário nacional. Agora, para finalizar, existe alguma característica nossa, regional, que é diferenciada, que a gente pode ajudar e ensinar aos outros colegas, digamos assim? Sim, aqui nós temos um diferencial único, né? Nossas tendências, nossas dificuldades, digamos assim, nossas barreiras de conectar a contabilidade ao mundo é diferenciada, porque nós temos esse desafio com a internet, nós temos esse desafio com nossos ribeirinhos que vêm de lá, do Alto Rio Negro, do Amazonas, e hoje eles tiveram a oportunidade de estar aqui com o objetivo de saber como funciona um dos maiores eventos da classe contábil brasileira. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente. Agradecer aqui vocês, aqui das 18 horas, aqui da Rádio Mix. Agradecer ao Conselho Federal de Contabilidade, no nome do nosso presidente Aécio, que nos proporcionou para aqui para o estado do Amazonas esse grandioso evento que está sendo um sucesso. E aproveito para convidar vocês, que vai ter um entretenimento do Boi Garantido e Caprichoso. E amanhã é o Dia do Contador, dia 22 de setembro. E eu já quero dizer que o nosso Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, através de mim aqui, presidente, parabeniza a nossa classe contábil como um todo, para todo o Brasil. Gratidão aqui a todos vocês. Legal. Muitíssimo obrigada, tá dado o recado, uma ótima noite, obrigada e sucesso, mais sucesso ainda no encontro. Valeu. Conversamos com a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Amazonas, Joseni Guzmão. Agora 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, os amantes de carros antigos têm encontro marcado neste domingo. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura, quando são 6h29. É para amanhã, é amanhã já sexta-feira. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Para esta sexta-feira, a previsão do tempo é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite de sexta-feira vai sextar sem chuva. Isso segundo informações do Clima Tempo. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 46% e 85%. Mix
Mix. E agora em Manaus, 6h30. Vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. A gente vê você, Cadu, hoje? Não. Saudade de ti, hein? Cadu tá pelo Conrex. Tá pelo Conrex. Cadu, boa noite. Então, Cadu, acho que a palavra do dia aí em Brasília é perplexidade, talvez seja essa, por causa das primeiras informações que surgem sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-presidente Bolsonaro discutiu a possibilidade de golpe com os militares. Essa é uma das informações, Cadu. Conta mais pra gente. Muito boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, essa é a bomba que todo mundo esperava aqui em Brasília, né? A delação de Mauro Cid, que estremeceu o núcleo bolsonarista, atesta, pelo menos verbalmente, tá? Que houve sim uma tentativa de golpe para anular as eleições e manter Jair Bolsonaro no poder. Nessa delação, Karime, Mauro Cid, ele disse o seguinte, que após o segundo turno das eleições, que deu a vitória de Lula nas urnas, né? O então presidente Bolsonaro recebeu das mãos do assessor de relações institucionais da presidência da República, o senhor Felipe Martins, a minuta de um decreto para anular as eleições, prender adversários políticos e pessoas do Poder Judiciário também, obviamente o Alexandre de Moraes, né? E convocar novas eleições presidenciais. Agora o detalhe, só pra gente contextualizar, Karime, esse Felipe Martins é o mesmo cara que certa vez ele aproveitou que estava atrás do senador Rodrigo Pacheco para fazer aquele sinal da supremacia branca, lembra dele? O Pacheco estava fazendo um pronunciamento na televisão. Sim. E o Felipe estava lá atrás, logo atrás ali, fazendo aquele sinal de supremacia branca, né? Que ele coloca o dedo polegar e o indicador ali juntos, né? Ele, naquela época, ele era assessor do Itamaraty e foi demitido por causa disso. Então, esse aí é o Felipe, é o senhor Felipe Martins, que ele é aluno, né, da escola Olavista. E o que aconteceu depois que Felipe entregou essa minuta de golpe? O Bolsonaro chamou sua equipe para discutir o assunto, essa possibilidade de colocar o decreto na rua. E aí ele chamou o staff das Forças Armadas, verificou a possibilidade de ter o apoio dos militares. Só quem deu corda para essa trama foi somente o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier. Diante desse quem vai, quem fica, Karine, Bolsonaro ficou inseguro e preferiu ficar na moita. Então, sem o apoio total dos militares, ele precisava de 100% de apoio. Então, sem isso, ele não ficou mais tão motivado para ir à frente com essa tentativa de golpe. Diante de tantas informações, tantos detalhes, Karine, agora qual vai ser o próximo passo? A Polícia Federal agora vai buscar elementos que provem os detalhes da delação feita pelo Mauro Cid. Mas primeiro, Karine, a PF ela quer saber se essa minuta de decreto que foi entregue aí pelo Felipe Martins é a mesma que estava na casa de Anderson Torres, que foi apreendida pela Polícia Federal aqui em Brasília. Se não for o mesmo texto, então significa que mais de um documento dessa espécie, dessa proposta de golpe, estaria circulando no meio bolsonarista. Então a PF já tem muitos e-mails provando a comunicação entre as pessoas envolvidas, entre os militares principalmente, mas ainda faltam alguns detalhes, faltam imagens de câmeras, outros documentos e tal, que provem a trajetória dos fatos. E hoje, Karine, o ministro José Múcio, o ministro da Defesa, ele falou sobre o assunto. Ele disse que essa tentativa de golpe foi um ato isolado que foi cometido por algumas pessoas e que essa não era uma vontade das Forças Armadas. Então vamos ouvir o que ele disse. Na realidade, isso não mexe conosco, porque trata-se de pessoas que pertenceram aqui, né? São pessoas que estão na reserva, os citados. Nós desejamos muito que tudo seja absolutamente esclarecido. Precisamos desses nomes, né? Evidentemente que constrange esse ambiente que a gente vive, essa áurea de suspeição coletiva nos incomoda. Mas essas declarações de coisas que saíram hoje relativa ao governo passado, ao comandante passado, não mexe com ninguém que está na ativa. Olha, só uma coisa eu tenho absolutamente certeza cristalina, é que o golpe não interessou em momento nenhum
às Forças Armadas. São atitudes isoladas de componentes das forças, mas o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, nós devemos a eles a manutenção da nossa democracia. 18 horas. A gente acompanhou a fala assertiva e apaziguadora, posso dizer assim, do ministro da Defesa, José Múcio, né, Cadu? Ele foi rápido, falou com a imprensa muito rápido, de uma forma muito tranquila até. Muito tranquila, assertiva, como você disse, mas eu diria, no termo popular, ele passou um bom pano aí para essa história da tentativa de golpe, tirando de fora as Forças Armadas. Tem que acalmar a situação. Mas a função dele é essa mesmo, ele tem que acalmar a situação, isolar os fatos e enaltecer as Forças Armadas. Essa é a função dele de ministro da Defesa, né? Agora essas coisas, esses fatos delatados pelo Mauro Cid vão se encaixando com o que aconteceu anteriormente, né? Primeiro, esse almirante Almir Garnier, a gente lembra que numa solenidade, na época que o Bolsonaro ainda era presidente, não sei se você lembra desse episódio, ele foi cumprimentar o então presidente, aí ele falou: dê a ordem, presidente, dê a ordem. Essa frase emblemática, sim. Exato, alguém gravou no celular e fizeram a leitura labial, dê a ordem, presidente. E aí teve outro episódio que também esse mesmo almirante não participou da troca de comando da Marinha. Ele era o cara mais bolsonarista, o cara mais linha dura da extrema-direita. Então, as coisas, pouco a pouco, vão se encaixando com os fatos. Então, a gente vai levando em conta que essa delação do Mauro Cid realmente é uma bomba, estremece e confirma alguns fatos que estavam ocultos aqui em Brasília. Sem dúvida, Cadu. E o ministro da Defesa, nessa entrevista, ele complementou, ele disse que o almirante não estava 100% do lado da lei. E ele sim está, não é? Botou na fogueira. Exatamente. Cadu, olha só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria contra, né, o marco temporal, gerando aí muitas polêmicas, essa situação toda aí das terras indígenas. O que significa isso agora, Cadu? Carlão, significa que, pelo menos por enquanto, as comunidades indígenas estão livres de qualquer ameaça de expulsão de suas terras, porque em alguns estados há conflitos entre índios e fazendeiros, poceiros aí por causa de terra. Eu digo por enquanto, Carlão, porque tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que trata do mesmo assunto, o marco temporal da demarcação de terras indígenas. Só que esse projeto tem a chancela da bancada do agronegócio, porque estabelece como lei o marco temporal. Ou seja, apesar da vitória de hoje dos povos indígenas, a batalha ainda não acabou. Nesse momento, Carlão, o projeto de lei tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e deve ser votado na semana que vem. Seria votado ontem, mas aí a base do governo conseguiu fazer uma manobra de tal forma que fosse adiado, né? Pediu as vistas coletivas e aí, regimentalmente, passam-se 3 sessões até que o projeto seja apreciado novamente. Então, o cenário, por enquanto, está a favor do agronegócio, que conta aí com o apoio das bancadas evangélica, da bancada da bala, do centrão, principalmente o centrão bolsonarista, que todas essas bancadas também compõem o agronegócio. Mas a base do governo já vem se mobilizando diante dessa possibilidade de vitória na CCJ, já vem se mobilizando para rejeitar a proposta no plenário. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Mas hoje foi dia de festa para os índios que estão acampados em frente ao STF, depois do voto do ministro Luiz Fux, que garantiu aí a maioria do colegiado. Aí os índios começaram a gritar, chorar, dançar, enfim, foi uma festa bem bonita de se ver. Hein? O julgamento desse caso praticamente finalizou, com placar de 9-2, contra a tese do marco temporal, mas os magistrados eles retomam o julgamento na próxima quarta-feira para analisar as indenizações. Então esse é o cenário. Carlão e Karine. Beleza. Quanto isso, né, a decisão dentro, os indígenas do lado de fora comemoraram muito mesmo. Eu vi as imagens muito bonitas de serem vistas. Cadu, para finalizar, a relação do PP com o governo mal começou e já está em crise. Como é que pode? Karine, os 2 principais líderes do Partido Progressistas, o presidente da Câmara, o Arthur Lira,
e o presidente nacional do partido, Ciro Nogueira, estão se desentendendo com relação ao posicionamento do partido frente ao atual governo, né? A gente lembra que o PP fez um papel importantíssimo, estratégico no governo Bolsonaro, né? Simplesmente o Ciro Nogueira era o ministro da Casa Civil, ou seja, era a espinha dorsal do governo anterior. Agora, hoje, atualmente, a bancada já não sabe, a bancada do Progressistas ainda não sabe se é governista ou se é oposição. Tá aí comendo pipoca, olhando os dois brigarem. Arthur Lira, ele vem tentando estabelecer uma boa relação política com o governo Lula, né? Tanto que ele levou nas costas a aprovação de pautas importantes, né? Como a reforma tributária, arcabouço fiscal e outras pautas aí. E em troca, o presidente Lula escolheu enfrentar uma baita crise política para abrir um lugarzinho ao PP no Ministério dos Esportes. E a gente já sabe que o PP também está articulando, está buscando aí mais uma vaga que é no Ministério da Agricultura. Já o senador Ciro Nogueira, ele diz de pé junto, jura de pé junto que o PP é um partido de oposição ao governo e que a legenda não se identifica com as teses do atual governo. É meio contraditório, né, Karine e Carlos? Porque o Partido Progressistas agora faz parte da estrutura de governo e ainda teimar dizer que é oposição, como é que pode isso? Então, essa semana, o Ciro Nogueira convocou a toda a bancada do Progressistas do Congresso Nacional e apresentou uma agenda com as diretrizes do partido. Isso foi para marcar posição de independência nas votações, ou seja, aquilo que o partido entender que for bom para o país, vai votar favorável. Então, diante desse cenário, o Partido Progressistas, Carlão e Karime, está dividido. E quem está de olho nessa briga é o governo, que vai cobrar a fatura. Ontem, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele foi lá na liderança do Partido Progressistas cobrar essa fatura. Ele quer que a bancada vote 100% nas pautas de interesse do governo. Mas aí a gente vai ver como é que o partido vai se comportar nas próximas votações. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço, Cadu. Até amanhã, 6h42. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, acontece neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, o encontro Manauara de Carros Antigos. É um evento gratuito e reúne veículos de várias gerações. Acontece no pátio da sede do Detran, lá no Aleixo. O repórter André Meirelles tem aí agora os detalhes. Na Semana Nacional do Trânsito, acontece a exposição de carros antigos a partir das 8 da manhã até o meio-dia, no pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, no bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. O evento, com entrada gratuita, vai reunir diversos veículos de várias gerações. O evento também vai oferecer atendimento do Detran para esclarecer dúvidas dos condutores a respeito da legalização de carros, consulta de débitos e demais atividades relacionadas ao órgão. O organizador do evento, Tiago Guimarães da Silva, convida quem tiver interesse a prestigiar o evento. Convido a todos que queiram participar desse grande evento. Se você tiver algum carro que está irregular, que queira saber de alguma coisa, o Detran vai estar disponível para tirar qualquer dúvida, né, da pessoa do carro, vai orientar a pessoa a como proceder para regularizar o carro. Por isso que é a Semana do Trânsito. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, e falando de trânsito, hoje teve um grave acidente. As imagens chocantes circularam nas redes sociais. Um acidente terrível, né, Carlão? Foi lá na Max Teixeira, no bairro Cidade Nova. Os vídeos com o acidente, né? Os vídeos com as imagens impressionantes. Registra o seguinte, o que aconteceu? Um homem de 24 anos, identificado como Marcelo Rodrigues Ramírez, ele morreu e outros 2 ficaram feridos. O carro que provocou o acidente saiu da pista e é impressionante essa imagem. Ele voou para outro lado. Para outra pista e atingiu em cheio um outro carro que estava tranquilamente lá andando de boa. Bom, o motoqueiro que vinha logo atrás não conseguiu desviar e no acidente ele acabou morrendo. Os 2 carros ficaram muito destruídos e ainda não se sabe o motivo, né? O que aconteceu. E as imagens estão aí na internet acidente. Ainda, né? Exato, Carlão. Viralizaram.
6h44, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Chegou a hora da gente ficar por dentro dos assuntos da política local, da política amazonense, mais precisamente dos bastidores, com ela, Cíntia Blink. Muito boa noite, Cíntia. Então, os deputados estaduais, eles derrubaram o veto do governador do Amazonas sobre as sátiras envolvendo religião, ou seja, não pode mais fazer humor envolvendo qualquer religião que seja. Isso, explica pra gente. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Não é tão assim. Na verdade, o projeto falava sobre que não pode fazer sátira sobre religião cristã. Por isso ele foi vetado pelo Poder Executivo, porque era só a religião cristã. Se falasse todas, como você disse, passaria tranquilamente ali pelo governo. Mas foi vetado e a Assembleia Legislativa entendeu que deveria derrubar esse veto. Curioso é que o próprio líder do governo, ou seja, o deputado que fala pelo governo ali na Assembleia, que é o deputado Felipe Souza, orientou que se derrubasse esse veto. Orientou contra a votação do Poder Executivo. E foi vetado, então. Foi vetado, mas é o que significa que a partir de agora fica proibido fazer sátira ou qualquer tipo de ataque à religião cristã. O complicado disso é porque não é uma coisa muito comum. Existem religiões que podem reclamar de sátiras e ofensas e preconceito e tudo isso. Então a gente vê parlamentares fazendo discussões que a gente não entende que faça sentido, assim como passar dias lá na Câmara Municipal de Manaus para decidir o nome de um viaduto. E dessa vez na Assembleia foram vários minutos ali, enfim, para discutir um projeto de lei que o que resolve. Então, isso faz a gente... Estamos pagando quanto para essas discussões tão mirabolantes e importantes para a cidade? Muito, porque cada parlamentar ganha uns 30 mil, se eu não me engano. É um pouquinho... não é tão redondo assim, mas é por aí. E aí, para que uma sessão funcione, não são só os parlamentares que estão ali, né? Então, você tem toda a estrutura da casa, você tem outros servidores, comissionados, concursados e tudo isso. E, enfim, sai caro a gente ficar ouvindo esse tipo de debate muito dentro da Assembleia e da Câmara e de qualquer outra casa parlamentar. Karime, Carlão. E olha só, Cíntia Blink, a Câmara de Vereadores de Itacoatiara anunciou que vai sustar o título de honra ao mérito concedido ao influenciador Lucas Picolé e também a Isabelle Aurora, que foram presos, inclusive, recentemente por venderem rifas ilegais. Bombou isso aí na internet, todo mundo ficou sabendo. E pelo que se vê, realmente não tem critério mesmo para a concessão dessas honrarias, né, Blink? É só balela. É mais uma denúncia disso, né, esse resultado. Porque o que acontece? A Câmara Municipal de Itacoatiara, eles fizeram 3 dias antes da operação da polícia acontecer, da operação Drachman, né, que todo mundo ficou sabendo, a gente inclusive falou sobre isso aqui, fez uma homenagem a Lucas Picolé e Isabelle Aurora. Eles são 2 influenciadores digitais. Por que fizeram? Porque eles 2 ajudaram a jovem que estava precisando de 200 mil para fazer uma cirurgia de câncer. Eu só não estou lembrando aqui o nome dela exatamente, mas era uma jovem que precisava... A Laura Marinho. Ela é itacoatiarense. E aí, eles decidiram fazer essa homenagem, só que 3 dias depois que é publicada que vai ter a homenagem, é quando acontece a operação e então decidem revogar a homenagem. Ou seja, a todo instante, não é a primeira vez que a gente vê uma homenagem ser refeita, né? Porque, peraí, descobrimos um negocinho aqui, melhor não, acho que não vai pegar muito bem. Então, o que acontece? Essas casas parlamentares que viraram casas de dias, de criar nova semana, novo dia, nova honraria, dar medalha para alguém, tudo isso, elas passam a ter que voltar atrás até nisso. A produção delas é criar medalha, é entregar esse tipo de coisa e quando faz errado, porque precisa retornar, porque não vai pegar bem. Então, resumimos as casas parlamentares a esse tipo de coisa. Aliás, os parlamentares resumiram, mas a gente passa a assistir, meio que concorda, já que a gente não faz muita coisa ali. O que a gente pode fazer é trocar os parlamentares. Mas é isso, essa é mais uma forma de verificar o quanto que a Câmara acaba sendo um problema para ela mesma, né? Quando ela aposta nesse tipo de projeto.
É o que eu tinha para hoje. Vamos. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Até mais, até amanhã. Valeu, Cíntia, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Melhor Mix do Brasil. Agora são 6h49 e você está aí, mais uma vez eu digo, no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Muito bem, vamos ao giro esportivo de hoje. É com ele, Cid Soares, tudo certo aí, Cid Soares, Vascão, que é o da Gama, né? O Vascão da Gama, aquele da Cruz. Rapaz, já tá rolando. Está jogando, né, Cidão? Agora, tu. Começou às 18 e pouquinho e tal. Vasco 1 aos 10 minutos e o segundo gol veio aos 33. Curitiba 0. Com a torcida vascaína em São Januário, o gigante de La Colina está lutando aí para escapar da zona de rebaixamento e começa o jogo muito bem. Vamos ver o que acontece depois do intervalo. Olha, a FIFA divulgou hoje a nova versão do seu ranking de seleções de futebol após os jogos disputados na última data FIFA. E o Brasil permaneceu na terceira posição após vitórias sobre Bolívia e Peru pelas eliminatórias sul-americanas. Já a liderança é da atual mundial, né? Atual campeã mundial, Argentina, que vem seguida pela França. A seleção brasileira manteve sua colocação no ranking após as vitórias de 5-1 sobre a Bolívia e 1-0 sobre o Peru. A nova era do time canarinho, agora comandada aí pelo técnico Fernando Diniz, tenta resgatar a época de ouro do Brasil em mundiais de equipes nacionais, competição que a seleção conquistou pela última vez em 2002. E olha, o amazonense radicado no México, Carlão, Diego Lopes, enfrenta o americano Pat Sabatini em luta válida aí no peso pena até 65,7 quilos no dia 11 de novembro do Madison Square Garden, lá em Nova York, pelo UFC 295. Aí esta será a primeira luta do Diego após anunciar sua renovação com a organização. Ele tem um cartel de 22 vitórias e 6 derrotas. E olha, uma notícia para vocês duas aqui, muito chata até, né? Já está confirmado, o Manaus está rebaixado para a Série D dentro e fora das 4 linhas. A diretoria do Manaus foi avisada aí por meio da Procuradoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, né? Que arquivou a denúncia do clube contra o Aparecidense lá de Goiás pela escalação irregular do lateral Matheus Leal na partida contra o Floresta pela 15ª rodada da Série C. A decisão assinada pelo procurador Marcelo Tavares entende o caso como um erro material vindo da própria CBF, que solicitou a correção da súmula da partida entre Aparecidense e Floresta. E olha, hoje nas redes sociais, uma das perguntas que viralizou é quem vai ser o novo técnico do Flamengo. Ficou a disputa entre o Popó, que tem 23% dos votos válidos, e José Aldo, dispara com 72%. Piadas à parte, o técnico Jorge Jesus foi vaiado pela torcida do Al Hilal após empate em 1-1 com o Damac hoje pelo Campeonato Saudita. Ao deixar o gramado do estádio Prince Sultan bin Abdulaziz, o mister foi hostilizado. O time não conseguiu vencer o Damac, que ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Saudita. Ocupava, né? Antes do jogo. É isso que temos para hoje. Uma boa noite para todos e até amanhã. Valeu, obrigada Cid pelas Soares. informações, Cid. Até amanhã. Até amanhã, agora 6h52. Você no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. E olha só, hein? O município de Iranduba recebe nesta sexta-feira a Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento no Amazonas, que é uma ação da SUFRAMA. Exatamente. A ideia é facilitar o acesso deles aos projetos da SUFRAMA, divulgando as oportunidades e incentivos fiscais da Amazônia Ocidental para comerciantes de Iranduba. Vamos entender melhor a respeito do assunto agora com Giné Araújo. A primeira jornada de integração regional e interiorização do desenvolvimento de Iranduba, nessa sexta-feira, das 9 ao meio-dia, na Câmara Municipal daquele município, tem o objetivo de divulgar as oportunidades da Lei de Informática, dos incentivos fiscais da Amazônia Ocidental e das possibilidades de industrialização por meio da utilização de matéria-prima regional. A jornada é organizada pela SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, com o apoio de instituições parceiras, como informa o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva. Nós estaremos, portanto, nesta sexta-feira, às 8 horas da manhã, na Câmara Municipal, com a SUFRAMA, Sudão, o BASA, o CBA, a Secretaria de Estado também
estará presente, Secretaria de Tecnologia, SEDECT, estará presente, e é muito importante que os comerciantes, os empresários, seja de que tamanho for, micro, médio, grandes empresários, possam participar desse evento, porque eles terão acesso às informações e às facilitações que todas essas entidades oferecem com seus incentivos particulares. Para facilitar e orientar os comerciantes interessados nos incentivos, técnicos da SUFRAMA e das instituições parceiras também estarão participando da jornada, segundo Bosco Saraiva, superintendente da SUFRAMA. Inclusive os financiamentos a partir do Banco da Amazônia. Portanto, com muita alegria que nós estaremos cumprindo essa missão no município de Iranduba e cumprindo a nossa missão de interiorizar o desenvolvimento e levar os incentivos fiscais da SUFRAMA para os municípios do interior. O primeiro município a receber a jornada de integração regional da SUFRAMA foi Manacapuru, no mês de agosto. Os comerciantes de Iranduba vão receber orientações de como fazer cadastro e compra nacional e importada com incentivo fiscal, como apresentar projetos na SUFRAMA, conhecerão quais ações estão disponíveis para transferências de recursos da União e como ter acesso a recursos pelo Banco da Amazônia, entre outros. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Também conferindo agora os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 1,13%, cotado a R$ 4,93. O euro fechou o dia em alta de 1,13%, comercializado a R$ 5,26. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 0,01%, comercializado a R$ 131.958. E o Ibovespa encerrou a sessão em queda de 2,15% aos 116.139 pontos. E dados divulgados pela Receita Federal apontam que, pelo terceiro mês consecutivo, a arrecadação da União com impostos e outras receitas teve queda. O valor em agosto foi de 172,78 bilhões de reais e representa um recuo real de 4,14%. Agora em Manaus, 6 horas e 56 minutos. Vamos para os destaques, para as últimas notícias desta edição do 18 horas com Nathalie Moraes e André Meirelles. Nathalie. O Ministério Público aqui do Amazonas, Karime Carlão, afirmou nesta quarta-feira ser contra a prorrogação do prazo para a retirada dos flutuantes do rio Tarumã-Açu na zona oeste aqui da cidade. Essa manifestação veio hoje, e após a prefeitura pedir mais tempo para cumprir a decisão que determinou a retirada e o desmonte das estruturas ali naquela região. Essa retirada deve acontecer aí até o dia 31 de dezembro desse ano, alegando não ter orçamento para fazer essa retirada. O promotor de justiça, Carlos Sérgio Edurdes de Freitas, afirmou que a prefeitura teve tempo sim suficiente para fazer todos esses procedimentos, inclusive um planejamento orçamentário. O Ministério Público quer que a prefeitura inicie a retirada desses flutuantes ali do Tarumã em pelo menos 15 dias. Outro caso que também foi destaque na tarde de hoje foi o julgamento de um caso de grande repercussão em Manaus que promete aí ser adiado. Nesse caso, 7 policiais militares foram presos suspeitos de sequestrarem e matarem 3 jovens na zona leste aqui de Manaus. Sabe por quê, Karime, que esse julgamento pode ser adiado? É uma pessoa muito conturbada que está responsável por esse caso. Conta. Isso mesmo. O promotor que estudava esse processo desde o ano passado é o Valber Nascimento, o mesmo que comparou uma advogada criminalista a uma cadela, e ele foi afastado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público essa semana. André Meirelles. Olha, o Amazonas perdeu posições em 2023 no ranking de competitividade dos estados em 4 dos principais indicadores, que é educação, capital humana, potencial de mercado e sustentabilidade social, e manteve a última colocação em infraestrutura. E com relação ao ranking anterior, o estado continuou em último lugar em infraestrutura, perdeu uma posição e passou para o 23º em educação e perdeu 3 posições em sustentabilidade social, passando para o 21º. Na média geral
geral do ranking, o Amazonas subiu 2 posições em relação ao ano passado e passou para o 14º lugar. Isso também em relação ao ano passado. E a polícia habilitava a investigar a morte de um cachorro conhecido como Caramelo, que tinha 6 meses de idade. Ele foi baleado com um tiro na cabeça durante uma abordagem policial na noite de ontem no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Segundo os moradores da área, 2 policiais que não foram identificados estavam fazendo uma abordagem a um homem. Durante uma confusão, um tiro foi disparado em direção ao animal, né, e acabou atingindo a cabeça dele, que morreu ali no local. Segundo testemunhas, o animal já morto ainda foi arrastado pela viatura que estava no local da abordagem. Karine, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles e Nathalie Moraes. Valeu, André. Valeu, Nathalie Moraes. 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os dados do ranking de competitividade dos estados mostrou que o Amazonas manteve o último lugar em infraestrutura e piorou em educação de 2022 para 2023. Também piorou em capital humano, potencial de mercado e sustentabilidade social. Mas os dados que mais chamam a atenção são os da educação. O Amazonas ficou na última colocação, a 27ª, no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ficou na penúltima colocação, a 26ª na taxa de atendimento do ensino infantil. E também nas últimas colocações no Índice de Oportunidade da Educação, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e na taxa de frequência do ensino médio e do ensino fundamental. Os dados deveriam servir para a reflexão de todos, mas principalmente das autoridades do Estado, pois mostram claramente um atraso em uma das áreas mais importantes para o futuro dos jovens e da população do Amazonas como um todo. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.